Boa tarde, pessoal. Eu sou a Marilyn, psicanalista, e hoje eu venho trazer para vocês uma explicação um pouquinho sobre a estrutura psíquica, tá? Eu vou fazer um comparativo de um iceberg com a estrutura psíquica. Então, vamos imaginar, essa lousa não vai ajudar muito, porque ela não é branca, né? Eu não tenho uma lousa mesmo, né? Mas vamos tentar imaginar por aqui que isso daqui é um iceberg, tá? E aqui é o mar, então essa parte aqui é a parte que se você navegar se você estiver passando com um navio, você enxerga ela, ok? E essa parte é a parte que nós não enxergamos, que tá lá no mais profundo, tá? Então, na nossa mente, a nossa estrutura psíquica é como se fosse um iceberg. Ela tem o id, o ego e o superego, tá? O id, ele é o inconsciente. O inconsciente é onde ficam os desejos, os traumas também, as fantasias. Ele não é o que faz parte da realidade. O ego, sim, é o consciente. Então, ele é o que traz a realidade. Ele é o que vem para a realidade, para o entendimento do que é real. E o superego, ele é como se fosse um aspecto moral, tá? Ele é o moralista. Ele é aquele que entende regras, éticas, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, e por aí vai, tá? Vamos imaginar que na nossa estrutura psíquica, o id, ele tem um desejo, uma vontade. Mas esse desejo, essa vontade, ele passa por esse aspecto moral, o superego. E aí, então, ele é enviado para o consciente, o ego, a realidade. Vamos dar um exemplo de uma situação bem clichê e bem do cotidiano. E algo que, moralmente falando, se pode ou não pode. Por exemplo, para dirigir um carro, né, pelas regras de trânsito, eu devo usar o cinto de segurança. Mas vamos supor que eu não esteja com vontade de sair com o cinto de segurança. A minha vontade, o meu desejo é andar sem o cinto de segurança, tá? Então, o meu desejo, essa vontade minha, ela vem lá do mais profundo da minha mente, que tá lá no id, lá no inconsciente. Então, esse desejo vem de lá. Aí, ele caminha, ele passa pelo superego, e o superego diz assim, ó, meu, não faz isso. Pelas regras de trânsito, isso não é o correto. Isso não é safety, isso não é seguro, tá? Não faz. E o ego, ele tá na realidade e ele entende que isso não pode, mas ele quer. Entende? Então ele fica entre eu quero, mas não posso. Eu não devo. E aí fica aquela briga, né? Fica aquele conflito entre o id e o ego. O inconsciente e o consciente. Quando começam esses conflitos, daí então surge quem? Os probleminhas, tá? É da onde começa a surgir as emoções, que muitas vezes causam muitos problemas, né? Então surge a emoção do medo, porque o superego tá me falando não faça isso, né? E surge ao mesmo tempo a emoção do aventurar, não, eu vou fazer, tal, é o que não pode, e algo que não pode, dá aquele prazer, aquela vontade de fazer, né?
tá? E aí vão surgindo várias emoções. E desses conflitos, que a gente chama de conflitos neuróticos, né? É por isso que existe a neurose. Ela é um conflito entre o que eu quero e o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, tá? E nem tudo que eu quero, eu posso, me é permitido. Então, por isso que surge o conflito, né? É como se ficasse uma briga, né? Entre eu quero, mas eu não posso. Eu não devo. Então, dá esse conflito, tá? Então, aí vão surgindo, né, os problemas diante desses conflitos. Eu dei um exemplo super clichê e básico, né? Se a gente for para a vida mesmo, olhar para problemas mesmo, de outras situações, de outro âmbito, a gente vai ver muita coisa que vai casar exatamente com isso que eu tô falando, né? Se a gente for, por exemplo, uma traição, né? As pessoas que se culpam por ter traído alguém. Então é aquela coisa do a vontade do inconsciente, o ego dizendo, a consciência dizendo, né? Tipo, a realidade é outra, você tá casada, e o superego dizendo isso não pode, isso não deve ser feito, você não deve. Porque esse superego, muitas vezes, ele foi montado por costumes, por hábitos, por cultura, por religiosidade. Então, depende também do âmbito que esse ser, esse indivíduo foi criado, esse indivíduo foi educado. De repente, ele foi educado, né, num aspecto em que ele pode casar com 7 mulheres. Isso é normal, isso não é uma traição, isso não é um erro. Então, para ele, aquilo vai ser super natural. Mas, de repente, ele foi criado, educado numa base, educação extremamente moralista, né, em que não deve, não se pode, não se é permitido, o casamento é uma coisa única, você deve ter só aquela pessoa. Então tem muitas coisas que vão surgindo por trás disso, né? Por que houve a traição? Né? De que família você é? De que contexto familiar você é? Né? Os seus pais já traíam? Você vem de uma geração que há traição? Não. Você veio de uma geração que os dois sempre se deram bem, levaram o casamento, já estão há 20 anos juntos e realmente afirmam que o ideal, o correto é estar você com a pessoa e não ter atrás. Então, é muitas coisinhas que tem por trás. Por isso que quando eu falo, quando a gente vai tratar um paciente, né, a gente não pode só olhar o aqui e o agora. Nós temos que olhar além do aqui e do agora. É por isso que a gente vai olhar lá no mais profundo do âmago daquele indivíduo, tá? Então, o aqui e o agora pode ser muito bem a resposta de um passado quebrado, tá? Uma criança ferida, né? Criança ferida que a gente usa como termo, né? Uma criança ferida com emoções mal trabalhadas, com transtornos, com traumas que não são detectados, que não foram detectados, tá? Então, nós temos que realmente fazer como se fosse um cavocar, assim, e ir lá no mais profundo para entender por que tá havendo esse conflito, né? O que o meu inconsciente quer que o meu ego não quer diferente, ou que o meu superego não tá deixando os dois conversarem, né? O que tá acontecendo, tá? Então, por isso que muitas vezes em terapia a gente trabalha lá o passado, o que aconteceu, como que foi a tua infância, a tua estrutura, porque como você se estruturou ali na infância, ele vai dar muita bagagem para eu entender o seu contexto aqui agora. É isso. Eu acho que o vídeo não ficou muito bem em relação à minha lousinha e a minha letra, mas eu espero que a explicação tenha sido clara, objetiva e que vocês possam entender um pouquinho melhor a respeito dos conflitos, né? Aí os neuróticos, né? Sobre a neurose. Tá joia? Um beijo, fica, até a próxima. Até mais.